Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho. Perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar, você que está em casa. Meus irmãos, estamos hoje iniciando o tríduo pascal, o tão esperado e desejado dia. Quem iria imaginar, verdade? Quem iria imaginar que seria nestas circunstâncias, né? Nem eu imaginaria. Eu pensei que por toda essa pandemia que estamos vivendo e todo esse tempo meio confuso e caótico, eu pensei que ao menos sim a Páscoa, né? E cheguei a dizer a alguns paroquianos: a Páscoa celebraríamos, né? Claro que sim, como não vamos celebrar a Páscoa? Mas estamos celebrando a Páscoa, estamos celebrando a Páscoa. A Páscoa, o tríduo pascal, é um mistério só que contemplado desde três aspectos, né? Hoje, amanhã e depois. E por isso, meus irmãos, a Páscoa tem esse mistério de despedida, de todo o sofrimento do Filho de Deus, mas também da vitória, do triunfo. A Páscoa é isso. Mas nós celebramos em 3 dias, e dessa maneira assim quis nosso Senhor. Você, desde vossa casa, e nós aqui. A recordar no ano passado, né? A igreja aqui estava repleta de paroquianos, a igreja estava cheia dos irmãos aqui. Nós nos preparamos, né? E nos vestimos com roupa de gala. Espero que você esteja em casa bem vestido, viu? Espero, né? Se eu ficar sabendo que você não está bem vestido para a missa, né? Nós nos vestimos com roupa de gala. Nós nos preparamos e a casa estava repleta dos filhos de Deus. É a casa dos filhos, né? E nós iniciamos no ano passado, eu lembro, pois depois de todo o itinerário quaresmal, iniciamos um tríduo cheio de esperança no coração, cheio de expectativa também da vivência da Páscoa, né? As melhores celebrações pascais da minha vida de padre celebrei nessa paróquia. E dessa maneira hoje nunca imaginei, né? Muitos padres também estão um pouco tristes, talvez, porque estão celebrando sós, né? Ao menos nós estamos em comunhão um pouco na distância, né? Mas contemplando as fotos que estão todas aqui, me traz um consolo no coração também, de saber que você está do outro lado, né? Em casa, mas está participando também de maneira fecunda. E muitas pessoas têm testemunhado isso. Nós estamos começando o tríduo pascal e recordar o Evangelho, né? Quando o Senhor pede aos discípulos e envia alguns deles para preparar o lugar. E os discípulos
enviados pelo mestre, chega ali na casa daquela pessoa que foi escolhida e diz: o mestre deseja fazer a celebração da Páscoa, celebrar a Páscoa na tua casa. É bem conhecida essa passagem, quando os discípulos vão. E nós podemos dizer o que dessa passagem? Eu acho que, meus irmãos, o Senhor, Ele está dizendo a nós uma palavra, né? O Senhor, hoje, Ele quer celebrar a Páscoa na tua casa. O Senhor, né, através até do anúncio que nós fomos falando nesses dias, foi avisando a você que você deveria preparar a tua casa, porque o Senhor quer celebrar Páscoa com os seus discípulos. Mas não aqui na igreja. Aqui na igreja nós estamos celebrando, mas você na tua casa, o Senhor quer celebrar contigo. Por isso o Senhor pediu que o cenáculo seja a tua casa hoje. O cenáculo é aquela casa grande, o lugar mais alto e elevado onde o Senhor se reuniu com os discípulos. O cenáculo deve ser a tua casa, deve ser o teu lar. E por isso você deve se reunir com os teus filhos, né, com a esposa, o esposo e a família inteira para celebrar a Páscoa do Senhor. Começando hoje. Que bonito é que você esteja agora reunido participando. Parabenizo você, né? Deus está feliz, porque você não está distante do Senhor, senão que você está vivendo a obediência em casa, preparando o teu lar para viver esses dias tão esperados, tão importantes para nós. E nesse sentido você é discípulo. Você é discípulo, porque o Senhor quer celebrar Páscoa com seus discípulos, e você é discípulo. Entenda isso, é muito importante. E o Senhor, né, te escolheu a tua casa. Então o Senhor não é só a questão de celebrar na igreja, né? Como em outras ocasiões nós celebrávamos todos na igreja. O Senhor está querendo na tua casa celebrar Páscoa contigo, no teu lar. Então isso é um privilégio. É um privilégio. E podemos nos alegrar também nesse sentido, porque você, meu irmão, que está em casa, e nós que estamos na igreja, nós estamos ambos unidos no Senhor. O Senhor está aqui também, mas o Senhor está na tua casa. E a Páscoa vai ser na tua casa. A celebração do tríduo pascal vai ser na tua casa. O Senhor, Ele, chegada a última hora, o Evangelho de hoje nos fala da hora de Jesus. Chegada a última hora, o Senhor, nós sabemos que é a morte, né? No momento que Jesus foi entregue, né, foi delatado, traído por Judas. Nós vimos ontem o evangelho da traição. Mas essa entrega que Judas entrega ao Senhor, o Pai transforma a entrega, né, da traição na entrega da bênção, da dádiva, porque o Senhor vai transformar a entrega do filho traído, mas na causa de salvação para todos nós. E chegado esse momento, Jesus não vê o momento da morte como uma morte fatídica, como um fim, né, irremediável. O Senhor vê como um passo. É um passo, é a Páscoa, de passar deste mundo ao Pai. Chegada a hora de passar deste mundo ao Pai, não fala só da questão da morte que ele tem que sofrer. A morte, Jesus, ele vai transformá-la. Por isso a morte, ela vai ser redimida, transformada em passo, em passagem, em Páscoa. Assim nós temos que entender, meus irmãos, a passagem da nossa morte também, quando chegar o nosso momento derradeiro, quando chegar a nossa hora, que um dia chegará, né? E vai chegar a hora no momento determinado que Deus marcou. Jesus, desde que ele veio a este mundo, Jesus ansiou essa hora. Mas como assim, Padre, que Jesus ansiou essa hora? Porque essa hora era a consumação da sua entrega. Gente, Jesus, ele vai morrer como ele viveu, se doando. Ele vai morrer como ele viveu, amando. Ele vai morrer como ele viveu, cumprindo a missão do Pai. Por isso Jesus, ele vai consumar a obra do Pai. Quando Jesus entregar o Espírito, ele vai dizer: tudo está consumado. Jesus veio cumprir uma missão, e essa missão era de salvar toda a humanidade. Por isso, Senhor, meus irmãos, nós já falamos tantas vezes, né? Qual o papel de Jesus? O que Jesus veio fazer nesse mundo? Jesus não veio, gente, resolver os problemas políticos, nem os problemas sociais, nem curar toda a enfermidade. Olha, o Senhor nos deu essa responsabilidade, é a responsabilidade nossa, né? De fazer boas gestões, de ajudar os necessitados. E se o mundo está como está, é porque nós não estamos fazendo o que Deus nos pede. Mas Jesus não veio resolver todas essas. Jesus veio nos salvar com a entrega da sua vida.
E isso é muito importante entender, porque o Senhor veio mostrar todo o amor que Ele tem por nós, todo o amor que o Pai tem por nós. E aí João diz que Ele nos amou, gente, até o limite. Não nos amou até o fim, como a tradução põe, que é imperfeito. Nos amou até o extremo. Amar até o fim, qualquer um pode amar até o fim dos seus dias. O Senhor nos amou até o limite mais insuspeitável do amor, até morrer pelas pessoas que Ele ama, até dar a vida. Por isso Ele se põe como medida do amor. Ninguém tem amor mais grande que aquele, maior que aquele que dá a vida pelos amigos. Por isso Ele vai nos vai ensinar com sua vida a amar, e vai nos pedir que amemos como Ele nos amou. Assim devem amar os esposos, como Cristo amou a igreja. Assim devem se amar os amigos, os irmãos, como Cristo nos ama. Só é possível amar assim, meus irmãos, se estamos unidos a Cristo. Porque amar, como diz Santa Teresa, a Beata Teresa de Calcutá, que já é santa, né? Como diz que, qual é o limite do amor? Amar até doer. O problema é que nós, nesse mundo erotizado, sensualizado, o amor virou uma palavra tão viciada, que amor é tudo menos amar. Amar para o mundo é amar enquanto o outro me resulta útil, enquanto me resulta simpático, enquanto me corresponde, enquanto é prazeroso, né? E aí entra a sensualidade, né? O buscar a si próprio sob o nome de amor, né? Não, amar até doer, porque as pessoas, quando o amor começa a exigir a entrega da vida, e quando começa a doer, a gente desiste de amar. A gente larga tudo e não queremos. No fundo não é amor, é narcisismo, é a busca de si próprio. Eu lembro de uma vez uma pessoa que partilhou comigo, numa confissão anterior, né? Estava se confessando comigo de novo, mas já havia confessado com um sacerdote, e ele citou essa confissão de uma correção que o padre lhe fez, porque ele falou das suas mazelas e tudo, e ele falou, ele falou para o padre, eu não amo, padre, é que eu... Ele falou, sim, você ama muito, você ama você mesmo, você ama a si próprio, porque tudo que ele falava era os pecados, claro, menos mal que estava se arrependendo, se convertendo, mas referia-se tudo a si, né? Porque ele errava, porque ele era infiel, porque ele era egoísta, mesquinho, porque amava a si próprio. Isso não é o amor cristão. O amor é um êxodo, o amor é saída. Assim como Deus saiu, né, do mistério de si mesmo, da vida beata, né, da beatitude, da plenitude de vida da Trindade, e fez êxodo, veio a nós para nos amar, para nos trazer de volta. O amor é saída, o amor é sair de si. Por isso o Senhor nos ensina a amar até doer. E Ele, meus irmãos, nos prova como Ele nos ama até sacrificar a sua vida, se imolar totalmente, né? Dando todo o seu sangue por nós. Jesus, Ele volta para o Pai, sabendo que Ele tinha vindo do Pai, e ao Pai retornaria, diz João. Então Jesus vê a morte como um retorno, e Ele desejava esse momento. Desde que Jesus saiu do coração do Pai, gente, porque Jesus, antes de se encarnar, já existia como Deus. Desde que Ele saiu do seio do Pai, Jesus trazia uma chaga no coração. Essa distância que ele ao estar nessa terra, ele sentia uma nostalgia e uma saudade enorme, e um amor, como está desterrado num país distante. Assim sentiu o Senhor, e não via a hora de voltar para casa, não via a hora de voltar, mas Ele estava cumprindo uma missão. É verdade que a Escritura, o livro do Eclesiástico, diz que as delícias de Deus é estar com os filhos dos homens. E é verdade que Jesus desfruta também, ao se fazer homem, Ele desfruta de nós. E o Senhor quis estar conosco e também quis estar com os filhos dos homens. E o Senhor desfrutava da amizade, desfrutava se relacionar com as pessoas, de curar, de perdoar. Nos ama como nos ama, gente, apaixonadamente. Mas Ele vivia essa chaga no coração, essa ferida do desejo de voltar para o Pai. E era um consolo para Ele, sabendo que sim, que Ele passaria, que teria que subir o Calvário, que teria que morrer, ia ser tremendamente doloroso e terrível passar pela cruz e pelo Calvário, mas havia o consolo de saber que Ele voltaria para o seio do Pai. Mas o Senhor, antes de voltar para o Pai, antes de retornar para o seio da Trindade, o Senhor, Ele
ele quer se despedir dos seus, ele quer celebrar até esse momento derradeiro como uma festa também. Uma despedida marcante certamente, e João, meus irmãos, pode nos ensinar muito nesse tríduo pascal, como meditar nesse mistério do que sentia o Filho de Deus, o que sentia. João é o primeiro devoto do Sagrado Coração de Jesus, porque João na última ceia ele reclinou a sua cabeça no coração de Jesus. E por isso João, depois que escreve esse evangelho, depois de muito tempo, depois de muito rezar e meditar, João foi aquele que penetrou nos sentimentos de Jesus. E é por isso que ele diz que Jesus estava triste. Mas Jesus, ao mesmo tempo, havia uma alegria espiritual. Ele estava triste por causa da traição, porque ele via os discípulos e sabia que o momento mais difícil da sua vida, todos iam falhar. E ele via as mazelas de Pedro, as debilidades de Pedro, e ele via o inferno em que Judas já estava metido. E ele via a fraqueza e a debilidade de cada um, daquelas pobres ovelhas que estavam ali, que eram seus. Mas o Senhor os amava mais ainda, porque o Senhor lhe doía muito mais, não o pecado que ia feri-lo das traições, mas doía muito mais o abandono deles, o fato do afastamento deles. Então o Senhor, com certeza, os olhos marejados por eles, não por pena de si próprio, não por vitimismo. E o Senhor sente também que tem que se despedir deles, e que o pastor ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão. E o Senhor sente deixá-los sozinhos, e o Senhor sente no seu coração de ter que partir e não poder levá-los consigo, porque ainda não é o momento. Então é João quem nos diz isso, é João quem penetra nos mistérios dos sentimentos do coração do Senhor. Embora o Senhor deseja voltar ao Pai, e isso lhe traz um consolo, e esse retorno ao Pai passará pela cruz, e a cruz também traz para ele um consolo, porque a sua oferta, a oblação de sua vida salvará todos eles, todos aqueles que ele ama e toda a humanidade. Claro que isso lhe motiva, claro que lhe motiva esse amor de sacrifício pelo fruto da sua entrega, que seria a salvação de todos. Então, gente, quando amamos, nós amamos, meus irmãos, não amamos por amar somente, nós amamos porque, inclusive nos sacrificamos por quem amamos de verdade, porque a gente quer ver o outro feliz, porque a gente quer ver o outro realizado, porque a gente quer ver o outro bem. Por isso Jesus amou até doer, por isso Jesus amou até se sacrificar, porque ele queria ver os discípulos salvos, porque ele queria ver toda a humanidade salva, e ele queria salvar a todos nós, e por isso, se era necessário dar a vida, ele estava disposto a fazer. Por isso nos amou até o extremo, nos amou até doer, coisa que nós muitas vezes não entendemos na dinâmica do amor. Quando o amor supõe sofrimento, a gente quer desistir. Quando o amor nos exige sacrifício, esforço, nós desistimos e cansamos, porque só eu amo, só eu faço as coisas, ninguém. Não entendemos. E se você se cansa de amar, peça a Deus força. Peça a Deus que renove o teu amor. Como é importante, gente, amar como Ele amou. E o Senhor, Ele quer expressar o seu carinho aos discípulos. O Senhor, Ele como homem também, e nós, meus irmãos, como pessoas que somos seres humanos, como nós expressamos o amor? Jesus quis expressar o seu amor com gestos concretos. O amor não é só boas palavras. O amor se expressa através... E antes do supremo ato de amor, o Senhor vai demonstrar o seu amor dessa forma, que para os discípulos é até escandalosa. Vai se colocar aos pés dos discípulos, vai lavar os pés dos discípulos. Quando nós queremos mostrar o amor, gente, nós não somos só a alma, nós não somos como anjos. Quando nós queremos mostrar o amor, se você está feliz, você sorri para a pessoa que você ama. Se você quer dar um carinho, você abraça. Você quer estar perto, você dá um presente. Quando nós estamos tristes, choramos. Então o amor, ele se expressa através da carne, através do nosso ser corporal. Por isso Jesus quis expressar corporalmente, através da sua carne, o amor. E por isso ele se coloca aos pés dos discípulos. E Jesus, com os olhos marejados, expressava todo o seu amor também, até com as lágrimas e os gestos de servir, e dizer que ele veio para servir, não para ser servido. E aí se coloca aos pés dos discípulos, que significa também que Deus se abaixa, é o abaixar-se de Deus, para lavar nossos pés imundos pelo pecado, para nos limpar, para nos purificar.
Gente, como é importante deixar-se amar por Deus. Tem pessoas que têm medo, porque tem medo das exigências do amor, porque tem medo de amar, porque tem medo de que Deus possa pedir coisas, tem medo que Deus possa exigir coisas, tem medo, e por isso vive fugindo de Deus. É triste. Não, eu não preciso me confessar, não, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso. No fundo é fugindo do amor, porque sabe que se sentir o amor de Deus de verdade, você já não pode viver como antes. Como amam a si próprios, não querem mudar. Como amam a si e os prazeres, até o pecado, não estão dispostos a deixar, porque não estão dispostos a se abrir a Deus, e por isso vivem fugindo. Não entenderam e não provaram a doçura do amor de Deus. Se só conhecesse o dom de Deus, como Jesus falou para a samaritana. E o Senhor, meus irmãos, se põe aos pés dos discípulos, né, e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro também teve essa tentação de recusar, mas como é importante a humildade, né? Nós nunca aprenderemos, gente, a amar os outros se não aprendermos antes a nos deixarmos amar. Nós nunca aprenderemos a perdoar se antes nós não nos deixamos que Deus nos lave dos nossos pecados. Nós nunca entenderemos o que pois se doar, se antes, né, nós não nos doamos a Deus também, né? Então é muito importante essa relação de comunhão com Deus, que nos leva a viver como Ele e a nos comportarmos como Ele. Jesus se coloca aos pés dos discípulos, lava os pés dos discípulos, né, e lhes purifica, e lhes lava os pecados. É isso que significa. E Pedro diz, né, não me lavarás, o Senhor, se não te lavo, não tem parte comigo. Aí Pedro se rende, Senhor, não só os pés, senão a cabeça e as mãos. Aí Jesus diz, vocês estão limpos, ainda que não todos. Se referia a Judas. Judas não se deixou lavar, Judas não se deixou amar. Se Judas se deixasse amar, nós vimos ontem na reflexão que fizemos como Judas foi tomando decisões que foi lhe afastando cada vez mais do Senhor. E o Senhor, além disso, não para por aí. Além de se colocar aos nossos pés para nos lavar, nos perdoar, o Senhor, meus irmãos, vai deixar para nós mais 3 tesouros maravilhosos, que é a Eucaristia, o sacramento do amor, o sacerdócio, que é o dom que Ele deixa para a igreja, porque o sacerdócio é um dom de Deus. O sacerdócio é o coração, o amor do coração de Jesus. O sacerdócio não é só um ofício, não é um trabalho, meus irmãos, é um sacramento, é um dom para a igreja. E o Senhor nos deixará também um mandamento, que não é um peso, senão que é uma graça, de poder amar como Ele amou. Só é possível se vivermos com Ele. Por isso, antes de mandar, Ele vai nos amar, Ele vai dar o amor, Ele é o amor. Por isso o Senhor institui a Eucaristia, e para que a Eucaristia se perpetue é necessário o sacerdócio, para que em comunhão com Ele, o amor, que não é só um preceito, senão que é uma graça, um dom, nos capacite e nos transforme para amar. A Eucaristia não é, meus irmãos, um símbolo. A Eucaristia não é uma mera realidade imaginativa. Vamos imaginar que Jesus está na Santa Ceia. Não é uma Santa Ceia. Não é como se fosse um partir do pão aos pobres e vamos partilhar todos, porque Jesus, o que estava falando ali era para a gente partilhar os bens, para dar de comer aos necessitados. Não tem nada a ver com isso. A Eucaristia é o sacramento do seu corpo, do seu sangue. O seu sangue, que se supõe para nós que esse sangue nos lavará os nossos pecados. E o corpo será para nós o pão da vida, o alimento para a alma, para termos a vida de Deus em nós, a vida eterna. Essa é a graça que vem do sacramento da Eucaristia, que podemos entrar em comunhão com Deus quando nós comungamos com fé e com o coração preparado. Estamos em comunhão com Ele, que é a vida da nossa alma. A vida de Deus passa a ser minha própria vida, e em união com Ele, o Senhor vai me transformando nele, até alcançar um dia a plenitude. É o sacramento que nos mantém na caminhada firmes. É o sacramento que nos alimenta nessa jornada até o céu, até o retorno à casa do Pai. É o sacramento que nos dará força, porque o caminho é superior às nossas forças. É um sacramento que não é só um símbolo, é uma realidade, porque é o próprio Cristo real, presente todos os dias no altar, em sacrifício de amor. Ele renova essa entrega que realizou no Calvário,
uma vez para sempre, mas que se perpetua em cada Santa Missa. E em cada Santa Missa nós participamos deste mistério de amor e entramos em comunhão com o amor. Isso e muito mais, que falta palavras para explicar, é a Eucaristia. O sacerdócio é vinculante à Eucaristia. O sacerdócio é para a Eucaristia. E a Eucaristia está vinculada ao sacerdócio, porque não pode haver Eucaristia sem o sacerdócio. E para que haja Eucaristia, tem que haver pessoas que se entreguem a Deus em favor dos irmãos. Em favor dos irmãos. Para que assim Cristo, se servindo de todo o nosso ser, dos nossos lábios, da nossa carne, da nossa pessoa, se faça presente através de nós ao mundo. Gente, que mistério tão grande, que Deus se serve das suas próprias criaturas. Deus é a humildade. Deus não é só humilde, Deus é a humildade. Ele, apesar de sermos pecadores, nos escolheu para mostrar que a graça é eficaz, não em virtude dos méritos do Padre. Deus não deixa de dar a graça ao seu povo, embora o padre possa ser indigno, possa ser inclusive um pecador, inclusive, e tristemente isso acontece, cometa pecados graves. Deus não deixa de dar a vida, o alimento, a bênção, o perdão ao seu povo, porque a eficácia do sacramento não depende do mérito, nem da santidade, nem da perfeição do sacerdote. O sacerdote indigno de tal dom, ele empresta o seu ser para que Cristo perpetue sua presença. Está claro que o padre está chamado a ser santo, porque o padre está tão perto de Cristo e toca o Cristo todos os dias e vive para Ele e para os demais. Como que não? Mas é verdade que também somos pecadores, e assim como vocês necessitam receber a salvação, nós também temos que ser salvos também. Porque o sacerdócio não é para nós, o sacerdócio é para os demais, Por isso temos que amar o sacerdócio, independentemente de quem ocupa o posto, porque muitas vezes nós confundimos o sacerdócio com a pessoa que é indigna ou não, se é pecador ou não, se é santo ou não. E é isso que o demônio quer, que você veja de maneira natural e você julgue os padres pelo que eles são, não pelo que eles fazem, nem pelo que quem os escolheu, e que você dê ouvido à mídia que massacra cada vez mais a imagem do sacerdote para poder denegrir, para poder desacreditar, para que você não confie e se afaste da igreja e coloque em descrédito tudo aquilo que Cristo realizou. E de maneira sutil muita gente vai se afastando. É uma luta espiritual que temos que fazer, rezar e amar. Ah, padre, mas o meu padre lá, ele é um pouco assim. Ame o teu padre, reze por ele, para que ele se converta, para que ele seja mais santo cada dia. Porque, meus irmãos, se não há sacerdote, não há salvação, não há Cristo na terra. Pois sim. E assim Cristo quis se fazer presente dessa maneira. Não de maneira imaginativa, não de maneira subjetiva. Não, eu sinto que Jesus está presente. Eu sinto a sua presença. A sua presença não é um sentimento. A sua presença é uma realidade de fé, que é muito mais que um sentimento. Eu posso estar celebrando a missa e não estar sentindo nada sublime, mas em certeza de fé eu sei que Cristo está no altar. Em certeza de fé eu sei que Cristo perdoa os pecados. Eu me confesso sempre que necessito, porque eu sei que em certeza de fé, independente de quem seja o padre ali, é Cristo quem atua. E que bendito seja Deus, meus irmãos, que é assim. Porque se não fosse assim, quem poderia merecer o sacerdócio? Quem poderia ser tão santo que possa dizer: eu mereço essa honra de ser padre? Pois não é uma honra, não é um direito, é um dom que Deus dá a quem Ele quer, e Ele chama a quem Ele quer. Cristo chamou, meus irmãos, até Judas. Até Judas Cristo chamou. Significa o quê? Que assim como todos que foram chamados discípulos foram respondendo, nós também estamos chamados a responder e a ser santo, e a viver para Deus e nos entregar a Deus totalmente e aos irmãos. Se não fizermos, estamos sendo negligentes. Mas a negligência é minha, eu darei conta. Meu pecado eu darei conta. Isso não vai afetar, bendito seja Deus, não vai afetar até o ponto de que a graça não chegue ao teu coração. Está claro, meus irmãos? Estou explicando, vocês entendem bem. Está claro que nós estamos num combate e o demônio tenta mesmo derrubar os sacerdotes, tenta mesmo derrubar os padres, tenta acabar com os sacerdotes. São o alvo preferido, e o alvo principal são os sacerdotes, porque o demônio sabe o bem que pode fazer um padre, e sabe o mal que ele pode fazer se o demônio
consegue derrubá-lo. Então, meus irmãos, amemos o sacerdócio, amemos, e aí já estaremos colocando em prática, né, o mandamento do amor, que o Senhor não nos deu uma lei, Ele nos dá a graça, porque Deus não pediria algo: como eu vou amar como Cristo amou? Como eu, pobre criatura, imperfeito, como eu vou amar como Cristo nos amou? E se Cristo me pede, é porque Ele me dará a graça. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se Ele pede a você que ame dessa maneira, que ame até doer, que ame até o esquecimento de si, que ame até a oblação total de sua vida, assim deve ser nossa existência nesse mundo. Cristo, repito, entregou a sua vida como viveu. Ele viveu a sua vida entregando-se, e a morte foi a entrega final. Assim nós também devemos ver, meus irmãos, entregando a vida, porque quem entrega a vida vai salvá-la. Isso é o amor. O amor é entregar a vida. Você, na tua vocação, teu matrimônio, a tua esposa, teu esposo, teus filhos, na igreja. Nós, como chamados que fomos por Cristo, servindo os irmãos, se doando, esquecendo de si. E todos nós vivendo na graça do Senhor, que fará possível a vivência do amor. E de amar e ser amados depende a nossa salvação. Supliquemos, meus irmãos, que hoje, ao iniciarmos o tríduo pascal, supliquemos ao Senhor a graça de viver uma vida nova nessa Páscoa. Que bonito saber, meus irmãos, que vocês também foram escolhidos para... que Cristo os escolheu, escolheu vossos lares para poder celebrar Páscoa na tua casa. E seria um gesto muito bonito, e fica aí a critério de cada um de vocês que estão nos acompanhando, seria um gesto muito bonito se você na tua casa, coisa que nós hoje não faremos por todas essas circunstâncias e as normas que foram determinadas da igreja, não faremos o rito do lava-pés, mas que bonito se na tua casa, de maneira muito singela, de maneira muito simples e muito humilde, vocês lavassem os pés uns dos outros, como gesto de amor. Não só como símbolo, mas como um gesto mesmo concreto, de que o pai deve lavar os pés da esposa, a mãe deve lavar os pés do esposo, e os filhos dos pais, e vice-versa. Fica a proposta aí que você faça esse rito na tua casa, né? Porque hoje a missa de lava-pés é na tua casa também, né? Se sentir no teu coração esse desejo, com muita humildade e com muita simplicidade, mas com muito amor, faça o rito na tua casa hoje, no final da missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vai sempre ser louvado.